Se só tu tens palavras de vida, onde habitarei se não for na tua presença? Em ti encontrei o perfeito amor, em ti encontrei o perdão. Do medo e da morte hoje livre estou, guardado em teu coração. Amados estou, teu amor, um perfeito amor. Chamado de filho, hoje sou um perfeito amor. Toda vergonha ficou pra trás, a divina paga um novo e vivo caminho encontrei, o véu rasgado está. Teu reino veio a mim, veio a mim. Teu reino veio a mim, veio a mim. Teu Nós estamos vivendo em dias que se torna urgente conhecermos bem sobre o amor de Deus. E o meu tema é aprendendo a confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus.
Seja qual a circunstância que passarmos, eu confio em Deus. Seja qual for a abundância ou a adversidade, não importa as situações, eu confio em Deus. E mais do que nunca, nós estamos vivendo dias em que precisamos aprender a confiar totalmente em Deus. O meu primeiro ponto é a lei e a graça. Para a gente confiar em Deus, nós precisamos entender um pouquinho o que é a lei do Velho Testamento e o que é a graça do Senhor Jesus. Por isso que eu quero ser um pouco teólogo, quero ser um pouco professor com vocês hoje, para a gente se fortalecer um pouco na nossa fé em Cristo Jesus. Pastor, eu sempre ouvi muito falar mal da lei, porque a lei oprime, porque a lei pesa, porque a lei é religião, a lei não sei o quê. Vamos entender um pouquinho sobre a lei. Romanos capítulo 7, versículo 16, diz assim: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. A lei é o quê? Boa. Então vamos ver como é que Deus enxerga a lei. Como é que a Bíblia Sagrada mostra a lei? A lei é boa. A palavra boa aqui no grego, kalos, significa graciosa, bonita, excelente, insuperável, apropriada, proveitosa. Romanos capítulo 7, versículo 12 diz: de fato, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. É assim que Deus vê a lei. A lei é boa, justa, santa, preciosa, apropriada, proveitosa. Por que que ela é tudo isso? Porque a lei revela a vontade perfeita de Deus para com o homem. A lei revela como Deus pensa e o que Deus pede do homem. E se é a vontade de Deus sendo revelada, ela é boa, ela é perfeita, ela é proveitosa com certeza. É a lei que mostra Deus pedindo ao homem que faça a sua vontade. A lei mostra ao homem o que é que Deus pede dele, para ele poder estar em comunhão com Deus. Por isso ela é boa, justa, santa. Mas pelo fato do homem não conseguir cumprir a lei, o homem não consegue obedecer a lei. A Bíblia diz: se você guardar todos os mandamentos e tropeçar em um, você tropeça em todos. Então não existe um ser humano na face da terra, nunca existiu e nunca existirá alguém que consiga obedecer, guardar toda a lei. A lei então ela mostra a fraqueza do homem, a impureza do homem, a inclinação do homem para o mal e não para a vontade perfeita de Deus. Por isso em Romanos capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo declara para mim e para você: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Por que que ninguém vai ser justificado, declarado justo pela obediência da lei? Porque ninguém consegue obedecer à lei. É o que a Bíblia diz: pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então a lei mostra a vontade de Deus. Nós não conseguimos obedecer à lei e, consequentemente, eu caio em mim mesmo e digo: eu sou pecador. Por isso que a lei é boa, porque ela conscientiza o homem de que ele é pecador e, consequentemente, ele precisa de um Salvador. A lei nos torna conscientes do pecado, diz a palavra de Deus. Mais uma vez, a vontade de Deus é perfeita, mas a natureza do homem não. A vontade de Deus é boa, mas a natureza do homem não. Por isso ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência da lei. Por isso ninguém consegue fazer a vontade de Deus pelos seus esforços. Ninguém consegue. A natureza caída do homem, depois que Adão pecou, eu e você herdamos essa natureza caída. Eu e você nascemos fora do jardim. Nós somos descendentes de Adão depois que ele caiu, depois que ele foi expulso da presença de Deus. Ou seja, herdamos uma natureza caída. Essa natureza caída, ela rejeita naturalmente a vontade de Deus. A natureza caída do homem rejeita a comunhão com Deus, aproximar-se de Deus. Porque o homem é carnal,
E o desejo da carne é contrário à vontade perfeita de Deus. Diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 8, versículo 6, diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é que é vida e é paz. Percebe essa dualidade? O homem caiu, Adão pecou, nós somos descendentes de Adão, nós somos carnais. A nossa mentalidade é para o mal. A nossa mentalidade naturalmente é para o pecado. É para a desobediência, é para estarmos longe de Deus. A Bíblia diz em outra versão que o pendor, a inclinação da carne é para a morte, não para a vida, para o erro e não para a verdade. Os desejos da carne sempre conduzirão o homem para longe da vida de Deus. Romanos 8:8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não pode. O homem natural, ele não agrada a Deus. Ah, pastor, eu sou um bom marido, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Você precisa nascer de novo. Enquanto não nascer de novo, você é carne, e aquele que está na carne não agrada a Deus. O que significa estar na carne? Estar na carne significa que ainda não nasceu de novo, ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, ainda não foi purificado pelo sangue de Cristo Jesus do pecado que esse homem, que esse ser humano herdou de Adão e Eva. Então é por isso que a lei é boa, por isso que ela é santa, por isso que ela é apropriada. A lei, na verdade, mostrou para o homem que ele é carnal, que ele é pecador, que ele é transgressor. E ele não consegue, como eu disse, pelas suas próprias forças, agradar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus. E por isso então o homem e a mulher necessitam de um Salvador. Agora que eu sei que eu nasci em pecado, agora que eu conheço a lei, que eu conheço a vontade de Deus, eu não consigo fazer a vontade de Deus, o que eu digo? Miserável homem que sou, qual é a solução, qual é a saída para mim? Aí Deus diz: a saída para você é crer e receber o Salvador Jesus. Aí está a solução. Aí está a demonstração do amor de Deus. Todo ser humano nasce em pecado, mas isso não significa nada para esse ser humano. O ser humano não sabe que ele está em pecado. Você não é pecador porque você pecou. Você é pecador porque você descende de Adão. A sua natureza, você herdou uma natureza de pecado. E quando a pessoa nasce, ela não sabe disso. Ela não tem consciência disso. Ela não sabe que ela está longe de Deus. Ela não sabe que a natureza dela inclina-se para o mal naturalmente. Tem duas crianças ali de 1 aninho, 2 aninhos, brincando, e de repente tem um brinquedinho ali, uma pega a outra, vai em cima com... Você diz, mas de onde ela aprendeu isso? Ela aprendeu isso dessa natureza adâmica. É assim. Nós nascemos assim. Quando uma criança nasce, não importa o país que ela nasceu, ela somente irá ter consciência de quem ela é e qual país ela nasceu depois de certa idade. Assim também, nós nascemos, não sabemos que somos pecadores, mas com o passar do tempo, a gente percebe que a gente não ama, que a gente odeia, que a gente briga, que a gente inveja, que a gente mente, que a gente manipula. Aí você diz, mas por que eu sou assim? Ah, você é assim porque você nasceu em pecado. E qual é a solução para mim? Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Redentor na minha vida. Então todos nós nascemos em pecado. E quando veio a lei, é que o homem se conscientizou de que ele está em pecado e que é um transgressor da vontade de Deus. O homem é um transgressor porque ele nasceu no pecado, ele herdou o pecado. Mas o pecado somente é mostrado, é revelado quando existe uma transgressão. É para isso que veio a lei. Exemplo. Você está na Alemanha. Na Alemanha tem uma estrada lá, uma autoestrada chamada Autobahn. E a Autobahn não tem limite de velocidade. Você pega o seu carro, você pode andar a 100 por hora, a 200, a 300, a 500. Né? Você pode andar na Autobahn, não tem limite. Não vai um policial parar você lá e dizer, você está cometendo uma infração. Você está acima do limite, porque não tem limite. Se não tem lei, então você não está violando, você não está transgredindo. Se você sair da Autobahn,
entrar numa outra rodovia que é 110 por hora. Se você tiver a 130, o policial vai te parar. Ei, você está infringindo a lei. Você está transgredindo, porque aqui tem lei. Percebe? Antes da lei, o homem não sabia que ele estava transgredindo a vontade de Deus. Então a lei é boa, santa e justa, porque é a partir daí que o homem se conscientiza que ele é um transgressor, que ele é um pecador. Para que ele possa agora então recorrer a um Salvador. Gálatas 3,19 diz o seguinte: qual era então o propósito da lei, pastor? Foi acrescentada, diga comigo, acrescentada. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente maiúsculo, referindo-se a Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei não é o propósito original de Deus. A lei foi acrescentada, a lei veio depois da graça. Antes havia graça, depois é que veio a lei. O que é acrescentado significa que não existia no original. Não era do plano original de Deus dar a lei, porque Ele fez o homem, Ele criou o homem na graça, com o pecado que Ele teve que dar a lei, para que agora a lei pudesse mostrar ao homem, convencer o homem de que ele é pecador. Pastor Pio, o que é a graça? Graça é tudo que Deus fez e faz por nós e para nós, sem merecermos, sem podermos retribuir. Tudo aquilo que Deus fez e faz por você e para você, e você não consegue pagar, você não consegue retribuir, isso é graça. Isso é graça. Quando vivemos na graça, vivemos no tudo que Deus já nos deu através de Jesus. Por quê? Porque a graça é a permissão dada por Deus para desfrutarmos do trabalho feito por Jesus Cristo de Nazaré. Amados, Jesus Cristo na cruz, Ele disse: tetelestai, está feito, está consumado, eu completei a obra que me deste, ó Pai. E esta obra de Jesus tem uma recompensa, e por você crer em Jesus, você recebe a recompensa juntamente com Jesus, sem merecer. Isso é graça. Isso é graça. Receber o mesmo que Jesus recebe de Deus Pai, sem nenhum merecimento. Isso é graça. A graça, ela é pré-existente. A lei veio depois, como nós já lemos aqui. A lei foi acrescentada por causa do pecado de Adão. A lei veio para mostrar a vontade perfeita de Deus e a incapacidade do homem de fazer a vontade de Deus. Deus não deu a lei para o homem obedecer. Deus deu a lei para o homem desobedecer, para o homem transgredir, porque Deus sabia que o homem não iria conseguir. E em não conseguindo, o homem podia cair em si dizendo: eu preciso do Salvador. Eu sou um transgressor, eu preciso do amor de Deus. Por isso, a graça é antes da lei. Por gentileza, preste atenção nesse texto sagrado, escrito aqui em 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Eu e você fomos chamados por uma santa vocação, por um santo chamado, não pelas obras que fizemos, não, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Quando que Ele nos deu a graça? Antes dos tempos eternos. Meu Deus! Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. A graça foi revelada em Cristo Jesus, por isso que João diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Cristo, nos dada por Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é que anuncia a graça. O Evangelho é boas novas. O Evangelho diz: ei, você nasceu em pecado, você está debaixo de condenação, a lei foi dada, você não consegue obedecer à lei, você é fraco, você é incompetente, mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo se fez carne, Jesus Cristo morreu, Ele pagou pelo seu pecado, Ele pagou a sua dívida. Se você receber o perdão, se você receber o pagamento, você é uma nova criação, você se torna um filho amado, uma filha amada. Isso chama-se graça de Deus. Aleluia, aleluia.
Agora olha o que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Desde os tempos eternos, Deus havia determinado dar a sua graça aos homens e não a lei. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Que coisa impressionante! Deus, Ele nunca planejou dar algo para você obedecer. Ele planejou amar você, dar a graça dele a você, torná-lo em filho amado, em filha amada. Esse é o projeto de Deus. Mas tudo teve esse acréscimo, essa mudança, por causa do pecado de Adão e Eva. Vamos aprender mais profundamente essa verdade maravilhosa. Segundo ponto, a função da graça. Quando o profeta Jonas desobedece Deus, e ele foi lançado no mar, e um grande peixe o engoliu, ele está no ventre do peixe, na barriga do peixe, ele não tinha saída, ele só tinha uma ferramenta que ele podia usar. E qual ferramenta que ele usou? Oração. Ele só tinha oração. Olha o que está escrito em Jonas 2:9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A salvação vem de quem? Do Senhor. A salvação vem de quem? Mas por gentileza, meu amado irmão, minha amada irmã, amplie o seu conhecimento. Quando estamos falando de salvação, não é somente a salvação da nossa alma, da vida eterna. A salvação. Como estão as suas finanças? A salvação vem do Senhor. Como está a sua família? A salvação vem do Senhor. Como está a sua saúde? A salvação vem do Senhor. Como está os seus planos, os seus projetos? A salvação do Senhor. Como é que você está vivendo a vida nesses dias? A salvação vem de um partido político? Não, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor, aleluia. Apocalipse 7:10 diz assim: e clamavam em alta voz, lá em Apocalipse: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Mas isso é graça. A salvação é uma decisão de Deus. Deus ama o homem, por isso Deus se mostra como Salvador na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. A salvação somente é necessária porque o homem pecou. Se não tivesse tido pecado, não precisava da salvação. Mas por causa do pecado, é necessária a salvação. Salvação é a provisão de Deus por causa do erro de Adão. A mensagem do Evangelho é baseada nestes dois fatos. Primeiro, o homem é pecador. Segundo, Deus é amor. E o amor de Deus se revela salvando o homem. Queridos, nós precisamos colocar isso dentro de nós. Deus é amor, e a ação de Deus é nos salvar. Como eu disse, em toda e qualquer área da nossa vida, a salvação vem do Senhor, aleluia. O amor de Deus, ele está alicerçado em 3 colunas, em 3 pilares. 1 João capítulo 4, versículo 16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Não somente conhecemos, mas confiamos nesse amor. Amados, olha que isso é importante, confiar no amor de Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Ele deu Jesus, é a prova do amor. Mas agora eu preciso confiar nesse amor. E se eu confio, eu não fico roendo as unhas. E agora, Deus, o que vai ser? Deus, eu vou sair do Brasil. Deus, eu vou morar na Conchichina. Deus. Acertei alguém aí? E nós confiamos nesse amor, diz a palavra de Deus. Porque Deus é... Vamos ler todos juntos para o diabo ouvir? Deus é amor. Mais uma vez, Deus é amor. Mais uma vez, Deus é amor. Aleluia! Queridos, a natureza de Deus é amor, a substância
substância, se pudéssemos chamar assim, de Deus é amor. Essa revelação é muito importante, pois o homem tem imaginado Deus de várias formas e de várias maneiras, mas nunca como amor. Deus pesa a mão, Deus está irado contra a nação brasileira, Deus está trazendo um castigo sobre a nação brasileira. Deus, mentira do inferno, Deus é amor. É assim. Deus destila amor. Primeiramente a Bíblia diz que Deus é amor. Antes de Deus amar, ou antes dele ser amoroso, ele é amor. Ele é amor. Não existe ódio em Deus, não existe maldade em Deus. Se Deus agir com maldade, ele teria um problema com a sua própria natureza. Não tem como. A mensagem central do Evangelho é a revelação de que Deus é amor. Assim como o homem não tem jeito de amar, Deus não tem jeito para odiar. Assim como o homem não tem jeito para amar, dizer eu não gosto, Deus não tem jeito para isso, para não gostar. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, é a revelação de como Deus age. Deus age sempre amando. A natureza de Deus é amor, por isso ele age amando. Tudo que Deus faz é amar. Tudo que provém de Deus é amor. Queridos, amor é o maior poder que existe no universo. Não existe poder maior do que amor. A Bíblia diz que o amor sempre vence. O amor nunca é derrotado. Eu estou com uma dificuldade lá no meu trabalho. Coloque amor. Pastor, eu estou trabalhando, mas o meu negócio não está prosperando. Coloque amor. Faça o seu trabalho com amor. Você vai ver como vai prosperar. Pastor, mas eu acho que trabalho com... Não, você está trabalhando para ganhar dinheiro, por isso que você não prospera. Meu Deus do céu, agora eu vou dançar aqui. Faça com amor, você vai ver a diferença. Tudo que Deus faz é amar. Deus, ele sempre age com amor. Crer que Deus é amor é o primeiro passo para recebermos o amor de Deus. Se rejeitarmos Deus, ele age com amor para conosco. Se aceitarmos Deus, ele age com amor para conosco. Tudo que Deus faz expressa amor. O amor necessita sempre de um verbo de complemento. O amor necessita sempre de um verbo de ação. Deus amou, por isso ele deu o seu filho, diz a Bíblia. Deus amou, e aí tem o verbo dar, é um verbo de ação. Deus amou, o que significa que Deus amou o mundo de tal maneira? Significa que ele deu o seu filho. Deus amou, por isso ele purificou o nosso pecado através do sangue do filho dele. O amor de Deus possui a natureza, possui a ação e possui a expressão. A natureza é amor, a ação é amar, a expressão é fazer algo. O amor se expressa em graça. Graça é o amor de Deus em ação. Graça é Jesus Cristo morrendo para nos salvar. Graça é o Filho de Deus se fazendo homem, se fazendo carne. Deus somente pode ser conhecido como graça depois que ele deu o seu Filho. Ele só pode ser conhecido como graça depois que ele deu o seu Filho Jesus para nos salvar. A graça sempre se manifesta para com o necessitado. Sem falta ou sem necessidade, a graça não pode ser manifestada. Quando o amor flui para alcançar o homem, é a graça em ação. Quando o amor de Deus não pode ser retribuído, quando você não consegue pagar Deus pelo que está fazendo, isso é graça. Se você consegue pagar, não é graça. Cuidado com a mensagem. Irmão, você precisa vir e fazer aqui uma obra de sacrifício para Deus te abençoar. Isso não é graça. Isso é lei. Cuidado com isso. A graça se manifesta muito mais no Novo Testamento do que no Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos a misericórdia se manifestando. No Velho Testamento eu tenho misericórdia. No Novo Testamento eu tenho graça. Tanto a graça como a misericórdia são expressões do amor de Deus.
Agora veja bem isso. A misericórdia, ela tem uma característica negativa. A graça, uma característica positiva. A misericórdia, ela me livra da condenação, mas a misericórdia não me dá a salvação. O que me dá a salvação é graça. É como se eu estivesse num buraco, a misericórdia ela me tira do buraco e me deixa ali, mas ela não me faz andar. O que me faz andar e crescer é graça. A misericórdia me tira do buraco, mas ela não me coloca no cume do monte. Quem me coloca lá em cima é a graça. A misericórdia me livra, mas não me faz nada de positivo. Ela não faz nada de positivo para mim. A graça é que faz tudo de positivo para mim. Veja esse texto por gentileza, Marcos 10, 46 e 47, quando Jesus está saindo de Jericó e tem um cego chamado Bartimeu. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, chamado então Bartimeu. Bartimeu não é um nome, né? Porque Bar é filho, ok? Timeu. Então o pai dele é Timeu, então filho de Timeu, Bartimeu, ok? Que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele pede? Ele pede misericórdia. Por quê? Porque ele está no Velho Testamento. Por quê? Porque ele está debaixo da lei. Porque eu recebo a lei, eu não consigo cumprir, eu vou ser punido por não cumprir, eu preciso de misericórdia, para não ser açoitado pela lei. Bartimeu pede misericórdia, mas ele não precisava de misericórdia, ele precisava de graça. A misericórdia é que nos leva à presença de Deus, mas é a graça que nos leva a obter as riquezas de Deus. A misericórdia me livra da condenação, mas é a graça que me dá a vida abundante, a vida feliz, a vida que vale a pena ser vivida. Olha o versículo 51 do capítulo 10. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Eu quero misericórdia, Senhor. Misericórdia é tirar você da beira do caminho. Mas o que você quer que eu faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Eu preciso de graça. Jesus estava perguntando a Bartimeu: que graça você quer? Ele diz: eu quero ver. Que graça você quer? Eu quero ver. Jesus está perguntando para mim e para você: qual é a característica, qual é o aspecto da graça que você quer? O que você quer? Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Já tive, você não vai para o inferno. Eu quero graça. A graça é o amor de Deus em ação. A graça é que me faz subir. A graça é que me faz prosperar. A graça é o que me faz alcançar a abundância de Deus. Graça é tudo aquilo que Deus me dá e eu não posso pagar a Ele. Quem pagou foi Jesus. E eu recebo de Cristo Jesus aquilo que Ele me deu. Queridos, o amor é a natureza de Deus. A misericórdia, então, é o livramento da maldade. A graça é a dádiva da abundância. Somente através da graça é que desfrutamos do amor de Deus. O amor de Deus não para na misericórdia, ele vai até a graça. A graça é a grande obra de Deus a favor do homem. A graça é Deus trabalhando para o homem e o homem não podendo recompensar Deus. Tudo que Deus faz para o homem e pelo homem é graça. Se nós entendermos isto, aí eu aprendo a confiar em Deus. Eu tenho o amor de Deus. Eu já experimentei a misericórdia, porque Ele me livrou da condenação. Agora eu desfruto da graça, porque Ele me dá a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora que eu tenho a salvação, a abundância, acesso ao Pai, através da graça, um favor sem merecimento. A Bíblia diz: agora você pode praticar as boas obras.
obras de gratidão, obras de honra, obras de amor. Constrangidos pelo amor, nós amamos. Constrangidos pelo amor, nós servimos. Constrangidos pelo amor, nós vivemos uma vida santa, irrepreensível. Constrangidos pelo amor, nós podemos chamar de Pai, Pai Celestial. O nosso Deus é Pai. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.